Olá, oitavo ano, tudo bom? Bom, essa semana eu tô aqui para falar com vocês sobre o 15º capítulo do livro. O 15º capítulo do livro é o último capítulo do volume 2. Portanto, o último capítulo que a gente vai estudar no segundo bimestre, né? Antes da AV2. Esse capítulo traz pra gente uma continuação do gênero resenha, né? Que é o que a gente tem estudado nas últimas 2 semanas. Então, para iniciar o capítulo, né, a gente tem uma resenha que se chama A Menina que Roubava Livros se Perde em Salada de Temas. Então, vocês vão ler, né, essa resenha com atenção e logo depois vão interpretá-la com a ajuda das atividades do livro, como a gente sempre faz. Feito isso, vocês vão chegar ao tópico 2. O tópico 2, ele traz pra gente, né, uma explicação mais teórica sobre esse gênero textual. Então, lá no tópico 2, vocês vão ver um pouquinho mais sobre uma resenha, né? O que é uma resenha crítica. Então, ele diz pra gente que a resenha crítica, ele é um gênero jornalístico que tem a função de informar o leitor sobre um determinado objeto cultural. E esse objeto cultural pode ser um livro, pode ser um filme, uma peça teatral, um álbum de música ou algo do tipo. E que uma característica essencial desse gênero é expor a opinião do resenhista, né, de quem está escrevendo sobre esse objeto cultural. E para isso não é só chegar ali e colocar que não gostou do filme, porque não gostou e tal, né? O resenhista, ele precisa apresentar argumentos sólidos, argumentos válidos, para que a opinião dele seja validada. E mais do que validada, para que a resenha dele possa cumprir o papel. Então, se o objetivo daquela resenha é encorajar o leitor, né, a, por exemplo, ver o filme ou ler o livro, né, ele precisa ter bons argumentos para convencer o leitor a isso. E se o objetivo dele for o contrário, né, desencorajar o leitor a ler determinado livro ou a ver determinado filme, ele também precisa ter bons argumentos para convencer o leitor a não fazer isso. Dessa forma, né, então a gente pode classificar a resenha, classificar os objetivos de uma resenha como 2. O primeiro objetivo é informar e o segundo é persuadir, convencer. A resenha, ela não é um texto que apresenta uma estrutura fixa, uma estrutura definida. No entanto, né, se a gente for pegar aqui as resenhas e analisar todas elas, ver o que elas apresentam em comum, a gente vai encontrar, primeiro, referências informativas, então dados sobre aquele filme, dados sobre aquela obra, né, dados do autor, enfim. Depois, dados narrativos, que é a mesma coisa que o resumo, né, daquela obra. Então, se eu vou falar daquela obra bem ou mal, eu preciso apresentar ao leitor a obra para que ele saiba do que eu estou falando. E, por último, os elementos argumentativos, que é o que representa a opinião de quem está escrevendo aquilo ali, né? Que são os argumentos, o que ele expõe de argumento para colocar que aquilo é bom ou ruim. Os 2 primeiros itens, né, que são os dados narrativos e os dados informativos, são bastante objetivos, né? Então, é basicamente pegar mesmo aquilo ali e colocar de uma forma jornalística na resenha, sem muita firula e tal. Mas, no último aspecto, né, que são os elementos argumentativos, a gente tem uma certa subjetividade, né? Uma coisa do eu, uma coisa meio que individual. Por quê? Exatamente porque o resenhista está colocando ali a sua opinião. Então, é uma coisa dele, é uma coisa que pode ser contestada. Não é uma coisa que pertence verdadeiramente àquela obra, aquele objeto cultural. É uma opinião de terceiros. E é por isso, né, que essa parte da resenha, a parte da argumentação, ela precisa ser muito bem construída, porque senão ela pode ser facilmente rebatida, né? Então é importante que o autor da resenha
acrescente ali citações, né, argumentos de autoridade, como a gente viu, dados estatísticos, alguma coisa, né, ou coisas que comprovem o que ele está querendo dizer, né? A opinião dele ali precisa ser embasada por coisas ou fatos que deem credibilidade para o que ele está falando. E apesar, né, desse texto ter esse cunho subjetivo por conta da argumentação, ele quase sempre é escrito em terceira pessoa, não em primeira, porque isso confere uma impessoalidade ao texto, né? Então, mesmo esse texto expressando a opinião do autor, né, ele precisa convencer outras pessoas. Então, aquilo dali não pode ser representado como um mero achismo. Quanto à linguagem da resenha, né, ela precisa ser de acordo com a norma culta, né? Precisa ser uma linguagem formal. Por quê? Para atender o perfil, né, das pessoas que esse texto vai alcançar. Então, geralmente, esse texto ele é vinculado em jornais, em revistas, em sites, né? Então, sim, é preciso que esse texto apresente uma linguagem mais formal, uma linguagem que siga as regras da norma padrão da língua portuguesa. Sabendo disso tudo, é que vocês vão fazer a produção textual da semana. E essa semana nós vamos fazer o básico, né? Nós vamos seguir o passo a passo do livro, sem nenhuma outra adaptação. Então é só vocês lerem o passo a passo e fazer o que se pede, sem nenhum mistério, tá, gente? Essa é uma produção mais dentro do que a gente tem feito normalmente, tá? Porque a da semana passada fugiu um pouquinho, né? É um pouco incomum, mas é bom pra gente inovar também, conhecer outras ferramentas, saber usar outras ferramentas. Então, como esse é o último capítulo do segundo volume, eu vou continuar pedindo para vocês deixarem aqui embaixo nos comentários, né, alguma possível dúvida que vocês tenham ainda acerca desse conteúdo ou de outros conteúdos, né? Eu vou também disponibilizar um vídeo de revisão para vocês, então a gente vai ver todos os gêneros textuais que a gente estudou nesse segundo volume. Quero agradecer muito a vocês mais uma vez, né? Então, muito obrigada e até a próxima aula.